Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é quarta-feira, dia 4 de setembro. Estamos lendo aqui Provérbios 20:18. Os planos realizados mediante sábios conselhos têm bom êxito. Mesmo na guerra é necessário uma boa estratégia. Este é um capítulo onde tem vários provérbios, vários. E eles não conversam com outros, são assuntos que fecham o seu entendimento num único versículo. Esse aqui está falando sobre a necessidade de, de sabedoria, de estratégia, de cuidados na vida no que diz respeito aos, aos planos que a gente intenta, aos planos elaborados, né? Aquilo que a gente tem para fazer, seja, aqui é bem genérico e bem amplo, pensa em qualquer atividade, dentro ou fora da igreja, as lidas do trabalho, dentro de casa, enfim, é muito amplo. Tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa planejar, se a gente quer que dê certo. Desde algo, de uma tarefa, uma faxina dentro de casa, né? Por onde eu vou começar, o que que eu faço primeiro, onde eu termino. Porque se ele ou ela sair assim, sem se organizar, corre o risco de levar o dobro do tempo, ou de não ficar boa a faxina, ou de não concluir. Simples assim, porque não se organizou. Primeiro eu vou limpar isso, depois eu vou para lá, depois eu vou para cá, tal. Simples assim. Pensa em negócios, pensa no trabalho da igreja, né? Porque o trabalho do Senhor requer também essas que seja planejado, que seja elaborado. As coisas da igreja precisam ter esta organização, até porque sabemos, somos organismo vivo, corpo do Senhor Jesus, mas também somos uma organização. Mas quando falamos organização, tem a ver e muito com este assunto de hoje aqui. Não se trata apenas de um CNPJ, não se trata apenas de um endereço, de um logo, de uma instituição em si, mas principalmente nas igrejas, a área de missões, algumas igrejas não planejam, né? É necessário que um missionário tenha instrução, tenha o suporte, tenha tudo organizado que vai mantê-lo lá numa outra nação. Mas, e falha muito, isso já está provado, né? Falham muito as igrejas que não organizam o retorno do missionário, né? Então, são missionários às vezes que nem quer voltar, porque sabe que vai precisar ficar pedindo, pregando num lugar, no outro, para ter uma renda, porque a igreja que enviou simplesmente não organizou, ou seja, não fez um plano, né? Então tem coisas, e, por exemplo, pregar o evangelho é extremamente desafiador, né? Jesus não falou, não deu todas as nuances e não disse todas as possibilidades. Mas, quando a gente está diante de um desafio de evangelizar um bairro, uma cidade, não precisa ter plano, não precisa ter estratégia, né? Então, é destas coisas que eu estou falando. Eu falei da faxina, que é uma coisa, né? Trabalho, quem vai abrir um negócio, ele tem que pensar e muito, né?
e tem que buscar conhecimentos que é para o negócio dar certo, né? Ser empreendedor não basta a coragem de ser empreendedor, precisa de algum conhecimento, precisa ter um conselho de fato, né? Quantos entram no casamento sem ponderar o que vem a ser casamento, né? Quantos se tornaram pais sem nunca ter pensado o que é isso, né? Aí as coisas não têm um bom êxito, né? São pais que abandonam, são mães que, como nada foi planejado, estou falando de casos, né? Recorrentes, no Brasil inclusive. Precisam trabalhar e aí a chegada daquela criança não foi planejada, a criança fica com a avó, quando a avó consegue, se não fica um tempo de creche, e um tempo ali, um tempo lá, e fica aquela dificuldade enorme, porque não era uma criança, digamos assim, esperada, e ela interrompe um fluxo da rotina, e agora a rotina precisa ser reinventada. Então, estes exemplos já estão bons, de que como, quando as coisas não são planejadas, elas podem dar ruim. Negócios podem falir, uma estrutura familiar pode ficar extremamente abalada por maus passos ou por uma gravidez inesperada. Olha, tem possibilidades e possibilidades, né? E aqui o, o sábio ele diz que até para a guerra é necessária uma boa estratégia. A gente sabe que guerra ela não deveria, né, ser planejada. Ela não deveria ter uma estrutura, deveria terminar, acabar com essa coisa de guerra, né? Mas não foi assim durante toda a história da humanidade. Os povos foram às armas, como se diz, né? Ou seja, povos armados lutando por causa de conflitos, né? Questões conflituosas, questões políticas, sei lá, briga por terra, né? Territorial, briga por água, briga, eh, questões religiosas, questões étnicas e por aí vai. As lutas já existiram. Mas o sábio está dizendo que até para uma ação dessa, um conflito desse, é necessário estratégia, senão não tem bom êxito, senão vai perder a tal guerra. Então ele inclui aqui na sua nas possibilidades do que ele está falando até a guerra, né? E geralmente a guerra começa de maneira assim, quase que de qualquer jeito, né? E muitas vezes se estende por muito tempo. E quem começa a guerra e quem é vítima da guerra, digamos assim, né? Da ameaça, vai ter que bancar aquilo ali durante muito tempo. Ela tem um tempo de começar, mas nunca sabe quando vai terminar e quais serão os resultados, né? Então, enfim, é muita gente que morre, é um país que vai demorar muito para se reerguer e por aí vai. E aí eu fico pensando nas possibilidades, já que ele pegou o exemplo mais afastado que ele poderia pensar sobre planejar a vida, a gente também pode pensar, né, de como a gente tem que planejar a vida nas guerras. Vamos ficar com a guerra, nas nossas guerras contra o diabo, contra o mundo. E isso não significa guerra contra pessoas, né?
porque aqui a gente não está falando de ensinar ninguém a odiar pessoas, não é isso, né? É contra o sistema do mundo, né? Como é que a gente resiste a esse sistema do mundo? É disso que eu estou falando. E na guerra contra o pecado, né? Então a gente tem essas três frentes de batalha na vida. Mas até para isso a gente precisa de estratégia, de sábios conselhos. Os sábios conselhos, hoje, não necessariamente pessoas, mas o sábio conselho é toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. A estratégia, obviamente, ela deve ser pautada dentro dos textos sagrados. Por exemplo, em relação à guerra contra o pecado. Diz o Salmo: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Está aí uma boa estratégia, né? E aí, como é que a gente... É de atitudes que quero falar, né? Eu conversando com um jovem que visitava um outro jovem, e aquele jovem com problemas de drogas e tal, e recebeu colegas, todo mundo ali usando droga. Aí este jovem que conta a história disse: ele foi lá para visitar uma pessoa, encontrou um monte usando drogas. Ele disse: isso aqui é um lugar muito vulnerável para mim. Eu estou aqui muito vulnerável. Se despediu e foi embora, né? Qual foi a estratégia dele? Esquiva, fuga, né? Na guerra contra o pecado, José, aquele José, foi vendido lá, né, para o Egito. O José, filho do Jacó, né? Qual foi a estratégia dele? Não foi fugir. A Bíblia não fala a respeito de fugir da prostituição, fugir dos desejos da mocidade. Então, é uma estratégia, assim como outras. E a estratégia ela vem a partir da percepção. Aquele jovem disse assim: eu percebi uma situação de alta vulnerabilidade, fui embora, né? Então, qual o momento na guerra contra o pecado em que a gente se sente vulnerável? O que é uma situação aparentemente do dia a dia, mas que pode dar aquele start, pode dar aquela abertura para a tentação, para o pecado? Então, também fica amplo, genérico para a gente pensar, né? Porque cada um é tentado de uma forma, né? Então não dá para esquematizar e dizer que é tudo igual, porque não é, né? Talvez ficar sozinho é um problema. Sozinho na internet é um problema. Ficar, enfim, quando a gente percebe que a falta de algumas coisas é extremamente prejudicial, né? No que diz respeito da guerra contra o mundo, quanto menos contato com a igreja, com o povo de Deus, com as reuniões, o culto, mais vulnerável fica, mais a mente fica vulnerável para o sistema do mundo, né? Porque de alguma forma começa a esquecer qual é a minha identidade, qual é o meu papel no mundo, simplesmente por estar afastado do congregar. Então, qual é a estratégia para alguém vulnerável ao sistema do mundo? Congregar, estar junto dos irmãos. Aí o conselho significa não só as escrituras, mas também pessoas. Pessoas que estão vivendo a fé há mais tempo, portanto, há muito tempo escapando do sistema do mundo, vivendo uma vida com Cristo. São espelhos, são exemplos. Então, amém, né, amados? Fica assim
para cada um de nós pensarmos, quais podem ser as nossas estratégias contra o diabo, porque ele é tentador, né? O que me deixa vulnerável, qual a percepção que eu tenho sobre isso e como eu preciso do conselho da palavra de Deus, do aconselhamento de pessoas, o quanto eu preciso estar debaixo dessa cobertura, né? Agora sim é uma cobertura, é aquilo que te traz um seguro na vida. Para quê? Para que a gente tenha bom êxito na vida espiritual. Já é muito bom dizer, muito bom dizer que eu preciso me organizar para fazer uma faxina, que eu preciso não só ser empreendedor, mas um empreendedor com conhecimento para fazer um negócio, que eu preciso planejar a minha família em todos os sentidos, até a questão natalidade, né? Mas muito melhor pensarmos que a gente precisa ter estratégia nas guerras que são nossas e que não depende de nós a pacificação. O mundo vai ser sempre inimigo, o diabo vai ser sempre inimigo, o pecado ou a nossa natureza pecaminosa será sempre inimiga. Portanto, estamos em guerra, e se estamos em guerra, precisamos de planos sábios para termos sucesso. Que Deus te abençoe. Pai, obrigado por tua palavra, da tua bênção e a tua graça a todos os meus irmãos. Dá-nos sabedoria, dá-nos estratégia nestas lutas que são nossas. Rogo, Pai, no nome de Jesus. Amém.